Existem fases em que você olha para a própria vida e sente que alguma coisa mudou, mas não consegue dizer exatamente o que. O que antes fazia sentido começa a perder força. Alguns planos já não parecem tão certos. E, ao mesmo tempo, aquilo que você gostaria de viver ainda não aconteceu. É fácil interpretar esse período como fracasso ou pensar que você está ficando para trás. Mas existe outra possibilidade. Talvez você esteja simplesmente atravessando uma fase de mudança. A psicologia chama de resiliência a capacidade de se adaptar diante de dificuldades e continuar funcionando apesar delas. E um ponto importante é que resiliência não significa passar por problemas sem sentir tristeza, medo ou insegurança. Essas reações fazem parte do processo. O problema é que a gente costuma reconhecer o crescimento apenas quando consegue enxergar um resultado. Quando alguma coisa melhora, quando uma oportunidade aparece, quando finalmente sentimos confiança, aí pensamos que estamos avançando. Só que uma parte importante da mudança acontece antes disso. Você pode estar aprendendo a tomar decisões melhores, estabelecendo limites, entendendo seus próprios valores e deixando de depender tanto da aprovação dos outros, sem perceber que tudo isso já é progresso. Pesquisas sobre motivação mostram que autonomia, sensação de competência e conexão com outras pessoas estão relacionadas a formas mais saudáveis de motivação, persistência e bem-estar. Talvez seja por isso que algumas fases da vida sejam tão confusas. Você não é mais exatamente a pessoa que era, mas ainda não sabe quem vai se tornar. E ficar nesse intervalo incomoda porque não existe uma prova imediata de que você está avançando. Só que não enxergar o resultado não significa que nada esteja acontecendo. Às vezes, a primeira mudança não acontece ao redor de você. Acontece na maneira como você começa a enxergar suas escolhas, seus limites e aquilo que realmente quer para a própria vida. E quando essa mudança começa, surge uma pergunta importante. Se eu estou mudando por dentro, como saber se esse processo realmente está me levando para algum lugar? É aí que precisamos falar sobre um tipo de progresso que quase nunca recebe atenção. Aquele que acontece enquanto ninguém está vendo. Quando você entende que uma fase de incerteza não significa necessariamente que está parado, começa a perceber uma coisa importante. Parte do crescimento acontece antes de qualquer resultado aparecer. Pense em alguém que decide mudar um hábito, aprender uma habilidade ou reconstruir a própria confiança. No começo, talvez ninguém perceba a diferença. A pessoa ainda enfrenta os mesmos problemas, ainda comete erros e talvez até tenha dias em que duvide de si mesma. Mas, se ela continua praticando e fazendo escolhas diferentes, alguma coisa já está mudando. Na psicologia, a teoria da autodeterminação explica que o desenvolvimento saudável está relacionado a 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento com outras pessoas. Quando sentimos que temos alguma participação nas nossas escolhas, percebemos que somos capazes de aprender e temos vínculos significativos, aumentam as condições para uma motivação mais consistente e para o bem-estar. Isso ajuda a entender por que pequenas decisões podem ser mais importantes do que parecem. Escolher terminar aquilo que começou, voltar a tentar depois de errar, aprender a dizer não, procurar ajuda quando necessário ou simplesmente manter uma rotina que faz sentido são atitudes que constroem competência e autonomia aos poucos. Não existe uma transformação instantânea que torne alguém disciplinado, confiante ou emocionalmente preparado. Essas características são desenvolvidas através de experiências repetidas. E existe uma diferença importante entre buscar aprovação e buscar crescimento. Quando o principal objetivo é provar alguma coisa para os outros, cada resultado negativo pode parecer uma confirmação de que você não é bom o suficiente. Quando o foco passa a ser desenvolver suas próprias capacidades e viver de acordo com valores que considera importantes, um resultado ruim pode continuar sendo frustrante, mas deixa de definir todo o seu valor.
Pesquisas dentro da teoria da autodeterminação também distinguem objetivos ligados ao crescimento pessoal e relações significativas de objetivos baseados principalmente em aprovação, status ou comparação. É por isso que você não deveria medir toda a sua evolução apenas pelo que consegue mostrar para alguém. Talvez você ainda não tenha alcançado aquilo que queria, mas já esteja reagindo de maneira diferente aos mesmos problemas. Talvez esteja percebendo limites que antes ignorava, tomando decisões com mais consciência ou entendendo melhor o que realmente importa para você. Essas mudanças não aparecem em uma fotografia, em um número ou em uma conquista específica, mas podem alterar completamente a direção da sua vida ao longo do tempo. E isso nos leva a uma questão ainda mais difícil. Se crescer significa mudar, o que acontece quando as pessoas, os planos e os lugares que fizeram parte da nossa antiga vida já não combinam com a pessoa que estamos construindo? Quando uma pessoa começa a mudar, uma das partes mais difíceis é perceber que algumas coisas da antiga vida talvez não façam mais sentido. Pode ser uma amizade, um projeto, um ambiente, uma expectativa ou até uma ideia que você tinha sobre quem deveria ser. E aqui existe uma diferença importante. Nem toda perda precisa ser interpretada como uma mensagem do universo, uma punição ou uma prova de que algo melhor está esperando. Às vezes, uma perda é simplesmente uma perda. O que a psicologia mostra é que pessoas podem desenvolver maneiras diferentes de se adaptar às mudanças e adversidades. Resiliência não significa que uma situação difícil deixa de doer. Significa conseguir se adaptar a ela e continuar funcionando apesar do impacto. Essa capacidade também pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Isso muda a forma de olhar para os encerramentos. Em vez de perguntar apenas, por que isso aconteceu comigo? Você pode começar a perguntar, o que eu faço com isso agora? Essa mudança não apaga a frustração, mas devolve uma parte do controle para você. Em muitos momentos, continuar insistindo em algo, apenas porque você já investiu muito, pode impedir que perceba que seus objetivos e necessidades mudaram. A própria ideia de autonomia, estudada na teoria da autodeterminação, envolve sentir que suas escolhas partem de você e estão de acordo com aquilo que considera importante. Isso não significa fazer tudo sozinho ou ignorar as pessoas ao seu redor. Significa não entregar completamente suas decisões à aprovação dos outros. Por isso, amadurecer também pode significar reconhecer quando é hora de deixar uma situação para trás. Não porque tudo que terminou era ruim, nem porque toda pessoa que saiu da sua vida estava destinada a sair, mas porque você pode chegar a um ponto em que continuar já não combina com aquilo que quer construir. E tomar essa decisão pode ser desconfortável, principalmente quando ainda existe carinho, saudade ou dúvida. O objetivo não é fingir que esses sentimentos não existem. É aprender a conviver com eles sem permitir que decidam tudo por você. Só que existe uma parte ainda mais difícil nesse processo. Saber que algo terminou não significa automaticamente conseguir seguir em frente. E é justamente aí que precisamos falar sobre a diferença entre lembrar do passado e continuar preso a ele. Seguir em frente não significa apagar o que aconteceu. Você pode lembrar de uma pessoa, de uma fase ou de uma decisão, e ainda reconhecer que não quer voltar para aquele lugar. Existe uma diferença entre aprender com o passado e continuar vivendo dentro dele. Quando uma experiência termina, é comum revisitar mentalmente o que aconteceu, pensar no que poderia ter feito diferente e procurar uma explicação para tudo. Mas existe um momento em que essa reflexão deixa de ajudar e começa a manter você preso àquilo que já passou. O caminho mais útil não é fingir que nada aconteceu, e sim conseguir olhar para a experiência com mais clareza, reconhecer o que foi bom, assumir aquilo que precisa ser aprendido e aceitar que algumas coisas não podem mais ser alteradas.
Isso também exige aprender a tratar a si mesmo de uma maneira mais justa. Autocompaixão não significa dizer que todos os seus erros foram aceitáveis ou fugir da responsabilidade. É uma postura menos crítica diante das próprias limitações e falhas, que pode contribuir para o bem-estar e para uma relação mais estável consigo mesmo. Ela pode ajudar justamente porque permite reconhecer um erro, sem transformar aquele erro em uma definição permanente de quem você é. Se você tomou uma decisão ruim, isso pode exigir responsabilidade, reparação e mudança de comportamento. Mas continuar se punindo depois de aprender a lição não transforma o passado. O que pode transformá-lo em algo útil é entender o que aquela experiência revelou sobre suas escolhas, seus limites e aquilo que você precisa fazer diferente daqui para frente. É aí que seguir em frente deixa de ser uma tentativa de esquecer e passa a ser uma escolha consciente. Você não precisa voltar para uma situação apenas porque sente saudade dela. Não precisa reabrir uma porta apenas para descobrir se dessa vez seria diferente. E também não precisa odiar aquilo que um dia foi importante para conseguir deixá-lo para trás. Algumas histórias terminam sem uma explicação perfeita, e aceitar isso também faz parte de amadurecer. O passado pode continuar fazendo parte da sua história, sem continuar decidindo o seu próximo passo. E quando você começa a entender isso, surge uma mudança ainda mais profunda. Em vez de passar a vida tentando recuperar quem você era, ou provar que conseguiu superar alguma coisa, você começa a construir conscientemente quem quer ser daqui para frente. Depois de entender que crescimento pode acontecer em silêncio, que algumas perdas fazem parte das mudanças da vida e que seguir em frente não exige apagar o passado, chegamos à parte mais importante. Você não precisa esperar que a sua vida mude completamente para começar a agir de uma maneira diferente. A transformação começa nas escolhas que estão ao seu alcance agora. A resiliência envolve a adaptação diante das dificuldades e pode ser desenvolvida com estratégias de enfrentamento, apoio social e ações direcionadas para aquilo que está sob nosso controle. Isso significa que você não precisa controlar tudo para começar a avançar. Pode escolher uma pequena atitude, estabelecer uma meta possível, procurar apoio, mudar um hábito ou simplesmente decidir qual será o próximo passo. Também é importante entender que construir uma nova versão de si mesmo não significa se tornar uma pessoa completamente diferente. Significa conhecer melhor seus valores, reconhecer suas limitações e fazer escolhas mais coerentes com aquilo que realmente importa para você. A autonomia, por exemplo, não significa independência absoluta. Está relacionada à experiência de agir por escolha própria, em vez de sentir que está sendo constantemente pressionado a agir de determinada maneira. E isso muda uma pergunta que pode acompanhar toda a sua vida. Em vez de pensar apenas, o que eu preciso fazer para ser escolhido, aceito ou reconhecido, você pode começar a perguntar, essa escolha combina com a pessoa que estou tentando me tornar? Essa mudança coloca você novamente no centro das próprias decisões, sem transformar isso em uma obrigação de resolver tudo sozinho. Mas existe uma coisa que você precisa levar com você. Crescimento não significa que os dias difíceis vão desaparecer. Você ainda pode ter dúvidas, cometer erros, sentir saudade, mudar de ideia e precisar recomeçar. A diferença está na maneira como você responde a essas situações. A autocompaixão pode ajudar nesse processo porque envolve tratar as próprias dificuldades com compreensão, sem transformar cada erro em motivo para se atacar. Essa postura pode contribuir para o bem-estar e pode ser aprendida. Portanto, não é necessário esperar se sentir completamente preparado, confiante ou certo de tudo para começar. Você pode avançar enquanto ainda aprende. Talvez essa seja a conclusão mais importante de toda essa conversa. Não existe garantia de que cada porta que se fechar será substituída imediatamente por outra, nem que toda dificuldade terá uma explicação perfeita. A vida não funciona dessa maneira. O que você pode fazer
É olhar para aquilo que aconteceu, aprender o que for possível, deixar algumas coisas para trás e continuar construindo. O progresso pode ser pequeno e ainda assim ser real. Uma escolha diferente hoje pode parecer insignificante, mas escolhas repetidas mudam comportamentos, e comportamentos repetidos podem mudar a direção de uma vida. Então, se você está em uma fase em que ainda não consegue enxergar o resultado, não use a falta de resultado imediato como prova de que nada está acontecendo. Talvez você ainda esteja construindo as bases. E no fim, a questão nunca foi voltar a ser quem você era antes de tudo mudar. A questão é descobrir, através das escolhas que você faz agora, quem você quer se tornar. Obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário contando qual ideia mais chamou sua atenção. E se quiser continuar acompanhando conteúdos sobre transformação pessoal, autoconhecimento e desenvolvimento, inscreva-se no canal. Há muito mais para conversar sobre a forma como nossas escolhas, experiências e hábitos podem mudar a direção da nossa vida.